Então, gente, nós vimos os elementos subjetivos do pagamento, né, o acempens e o solvens. Nós vimos os elementos objetivos, né, que é da prova do pagamento e do objeto, onde a gente também observou o tempo e o local de pagamento. Agora nós vamos analisar as regras especiais de pagamento. É o tipo de pagamento indireto e elas estão previstas no Código Civil. Então nós temos como a primeira forma de pagamento indireto a consignação em pagamento. Está lá prevista entre o artigo 334 e 345. Ou seja, o credor se negando a receber ou diante de alguma circunstância que impossibilite o credor de receber o pagamento, pode o devedor fazer o quê? Depositar judicialmente ou depositar extrajudicialmente o bem ou o valor necessário para pagamento e para cumprimento daquela obrigação. É o que a gente chama de consignação em pagamento. Está lá previsto entre o artigo 334 e 345. Eu peço que vocês deem uma lida em cada um desses artigos. A subrogação. A subrogação acontece quando um terceiro interessado faz o pagamento daquela dívida, extinguindo aquela obrigação e passando a ter todos os direitos e créditos e ações e garantias que tinha o antigo credor, tá? Então a subrogação é também uma possibilidade do pagamento indireto, ou seja, foi o terceiro que fez o pagamento, extinguindo aquela obrigação e se subrogando em todos os direitos, garantias e ações e execuções que possa ter direito, que tinha direito, na verdade, o credor primitivo. Da imputação de pagamento, ou seja, quando uma parte deve tem várias dívidas com a outra parte e essas dívidas são de natureza semelhante, a imputação em pagamento é a indicação daquilo que está sendo pago. Então, se você, por exemplo, tem uma empresa e compra insumos de uma outra empresa que presta, que faz a distribuição de alguns insumos, por exemplo, da borracha para você produzir pneu, por exemplo, você tem uma indústria de pneu e você compra a borracha de uma outra indústria, de uma outra fábrica, né? E você faz várias compras a ela, compras da mesma natureza. Então a imputação do pagamento é quando você depositar um dinheiro na conta dela, você tem que indicar qual é aquele pagamento, a que se refere, qual é a obrigação que está sendo paga naquele momento. Então, artigo 352 a 355, eu também peço que vocês deem uma lida. Da dação em pagamento. A dação em pagamento está lá prevista no artigo 356, é quando, por exemplo, eu tenho uma dívida com diélida. Eu tenho uma dívida que eu precisava pagar a diélida, eu precisava entregar a diélida, o meu carro. A gente fez a compra e venda do meu carro e eu precisava fazer a entrega do carro. Ela já me deu o dinheiro e a entrega era do meu carro. No entanto, eu posso simplesmente com ela, num acordo de vontades, dizer, olha, Adélia, ao invés de eu entregar esse carro, eu vou te entregar o terreno. É o mesmo valor, eu não quero mais entregar o carro, eu preciso desse carro. Então eu vou entregar o terreno. Então é a dação em pagamento. As partes pactuam que o objeto da prestação daquele contrato vai ser substituído por um outro objeto. Então é também uma forma de extinção das obrigações. Por quê? Porque as partes acordaram na sua liberalidade, na autonomia da vontade, a mudança do objeto daquela prestação que iria ser paga. Da novação. Novação é o seguinte, voltando para aquele exemplo da indústria. Eu tenho uma fábrica, eu tenho uma indústria que produz pneu e eu compro a borracha. Eu estou com a dívida com aquela outra fábrica que produz a borracha. Acontece que, para além daquela dívida, eu fui e peguei emprestado um dinheiro com aquela outra pessoa jurídica, com aquela fábrica. E aí, nesse novo empréstimo, eu digo, olha, nesse empréstimo aqui, eu quero incluir já o valor daquela outra dívida que a gente tinha. Então, você fez uma nova dívida que incluiu a dívida anterior. Então, houve aí uma novação, uma nova dívida que incluiu o valor das dívidas ou da dívida anterior. Também está lá, tem previsão específica no Código Civil a partir do artigo 360, como vocês podem ver aí no nosso slide. A compensação é também uma forma de extinção das obrigações e de pagamento indireto,
porque acontece da seguinte forma: eu devo R$ 10.000 à Dielida em razão de um contrato de locação e ela me deve R$ 10.000 em razão de um contrato de prestação de serviço que eu trabalhei para ela como advogado. Então, o que é que a gente pode fazer? Olha, Dielida, se tu me deve 10 mil em razão da prestação de serviço advocatício e eu te devo 10 mil em razão de uma locação, a gente pode compensar esses valores. E esses valores não precisam ser exatos, pode ser que seja um pouquinho a mais num e um pouquinho menor no outro, mas as partes podem autonomamente fazerem um instrumento e dizer, olha, nós estamos compensando aqui esses valores. Então, a dívida vai ser extinta, a obrigação vai ser extinta em razão da compensação. Nós temos duas dívidas distintas, só que numa eu sou credor, na outra eu sou devedor. E numa a Dielida é a credora, na outra a Dielida é a devedora. Então as partes compensaram aquelas obrigações, extinguindo ambas as obrigações. Então está lá previsto no artigo 368 do Código Civil. Da confusão, o que é a confusão? A confusão é quando, por exemplo, um banco, deixa eu lembrar aqui qual foi o banco. O Bandep tinha uma dívida com o Banco Itaú, tá? O Bandep tinha uma dívida com o Banco Itaú. Acontece que o Banco Itaú foi e comprou o Banco Bandep. Ou seja, sujeito e credor passam a ser a mesma pessoa, passam a estar, não figurar mais em polos antagônicos. Então eu tenho uma empresa que deve a outra empresa. Só que aí veio um grupo econômico e comprou todas essas duas empresas. Ou seja, aquele que era credor e aquele que era devedor passou a ser a mesma pessoa. Então isso acontece muito nas relações empresariais. Então a confusão é quando o credor e o devedor passam a ser a mesma pessoa ou passam a integrar o mesmo grupo econômico, quando a gente estiver tratando das relações empresariais. E, por fim, nós temos a remissão de dívida. A remissão de dívida, nós já vimos que é o perdão. Então, o perdão da dívida, ele tem um condão, ele tem um fito, ele tem um fim de extinguir as obrigações. E o perdão de dívida, a remissão de dívida, é uma forma do pagamento indireto, porque não houve o pagamento direto, houve o pagamento indireto. Então, está lá previsto no artigo 385. E, por fim, nós temos a transação, que é um acordo, que é o acordo para diminuir o valor ou para você simplesmente trocar a forma de pagamento, mas isso hoje, para o Código Civil, não é mais visto como uma forma de pagamento indireta. A transação hoje é vista como um contrato, com regras próprias e específicas lá no artigo 840. Vocês não precisam ler esses artigos da transação. Mas a transação e o acordo deixou de ser uma forma de pagamento indireto e passou a ser um contrato. Tá bom? Então essas são as hipóteses do pagamento indireto que eu preciso que vocês deem uma lida em cada um dos artigos que tratam dessas hipóteses, tá certo? Então, gente, nós terminamos aqui agora a parte do pagamento, né? O adimplemento das obrigações, e nós vamos entrar agora no inadimplemento, ou seja, nós estudamos como o pagamento se dá. Agora nós vamos estudar quais são as consequências do inadimplemento.